Amém? Então, vamos fazer uma breve oração. Nosso tema hoje é sobre vencer o espírito de angústia. Vencer o espírito de angústia. Amém? Pai amado, meu Deus, estamos aqui na tua presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter o discernimento para entender o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Pai amado, abre a nossa mente. Abre, meu Deus, a nossa mente, abre a nossa cabeça. Ah, Senhor, é tempo dos dias clarearem novamente. Rabacarabasuribicandarai. Quantos estão sofrendo, meu Deus? Quantos estão sem o rugido? O leão deixou de rugir. O leão deixou de rugir, Senhor. Os leões foram para a toca. Os leões não rugem mais. As vozes se silenciaram pouco a pouco ao chegar dos problemas, ó Pai. E nós precisamos hoje mais do que uma dose de ânimo, precisamos de uma transformação do nosso ser no dia de hoje, Pai. Eu sei que a mensagem, a aula de hoje vai ter um impacto na nossa vida, Pai amado, no nosso futuro, Pai amado, vai determinar muita coisa lá na frente. Em nome de Jesus, dai-nos luz, dai-nos graça, dai-nos poder, dai-nos unção, em nome de Jesus. Nos ilumina hoje para entendermos essa palavra e para que essa palavra, para que a solução seja real na nossa vida e possamos aplicar o que vamos aprender hoje em nossas vidas e levar para outras pessoas que estão em buracos, pessoas que estão em quartos sozinhas, pessoas que estão há dias sem sair de casa, pessoas que estão há dias e há meses sem ligar para ninguém, isoladas da realidade. Pai amado, Senhor, além de tu nos transformares, tu vais nos dar o poder para transformar e tocar em outras vidas. Pode ser a mãe, pode ser a filha, pode ser a madrinha, o padrinho, o tio, a tia, pode ser a avó, pode ser o vô, pode ser um amigo que nunca mais ligou, parece que sumiu do mapa. Mas no dia de hoje tu vais tratar conosco, Espírito Santo, e nos dar uma solução. Dai-nos hoje a solução e que a tua palavra seja luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amadas irmãs e amados irmãos, a Bíblia diz em Isaías 61, no versículo 1, o seguinte: o Espírito do Senhor Deus, isso está falando sobre Cristo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém?
Dois professores que passaram e estão na minha vida me ensinaram nos últimos meses. Um falou sobre angústia e um falou sobre o medo. E o medo e a angústia estão muito conectados. É como parente, como primos, o medo e a angústia. Só que o nosso tema hoje é sobre angústia. Na língua original da Bíblia, a palavra angústia, espírito angustiado, olha que interessante, significa algo escuro, algo escuro, algo opaco, como cera. Sabe a cera quando ela derrete, é escorregadio também? Algo pesado, algo fumegante, ou seja, algo que está com fumaça. E quando algo bom está queimando e acabando, ou seja, fumaça, porque o que produz fumaça? O fogo queimando algo. Ou seja, quando algo bom está queimando, sumindo e acabando e sendo atacado, fumaça. Isso significa a palavra espírito angustiado, essa palavra. Então, é algo escuro, é algo pesado. E toda pessoa que passa pela angústia, ela vai sentir esse peso. Ela vai sentir um peso nas costas, um peso mental, um peso. E quando a pessoa está pesada, ela não consegue avançar. Quando uma pessoa está pesada, ela começa a andar devagar. Quando uma pessoa está pesada na mente, os pensamentos dela parece que, como diz no Brasil, vai dando choco, né? Creio que essa palavra vai travando. E a pessoa ela fica travando, 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 travando. E para Deus ser glorificado, ele precisa te libertar. Então, a libertação não é uma brincadeira, uma moda, vamos fazer um dia de libertação porque está na moda, ou porque isso ou por aquilo, ou a nossa igreja é a igreja de libertação, mas as outras não são. Não, 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 não. A libertação pode decidir entre morte e vida, porque pessoas já se suicidaram por angústia. Pessoas já tiraram a sua vida por causa de angústia. Crentes que têm o Salvador, que poderiam olhar para a luz divina, morreram ou tiraram suas vidas em momentos de angústia porque não viam mais saída. E nós não estamos aqui para criticar ou isso e aquilo, pelo contrário, estamos aqui para abrir os nossos olhos e talvez pensar assim, se isso aconteceu na vida de alguém, com certeza essa força, esse espírito de angústia, ele pode tentar causar algum mal na minha vida, ele pode tentar causar algum mal na minha casa, no meu pensar. E a angústia, o que é angústia? A definição de angústia, se você colocar num dicionário, é o seguinte: angústia é uma emoção complexa, ou seja, já começa por aí, é uma emoção complicada, que não dá para entender. Por isso que uma pessoa que ela sente angústia, o outro pergunta, o que você está sentindo? E ele não sabe, ela não sabe. Quando a pessoa está triste, ela sabe. Quando ela está alegre, ela sabe. Quando ela está com medo, ela sabe. Mas quando ela está angustiada, ela diz, não sei. Mas por que você está assim? O que está acontecendo? A pessoa começa a chacoalhar o outro e a resposta é, não sei. Por que você não está falando? Não sei. Por que você não procura um trabalho? Sai de casa, vai fazer alguma coisa, acorda para a vida, você é jovem. Ou você ainda tem vida pela frente, por que você não faz nada? Por que você
estacionou na vida. E a pessoa diz, eu não sei. Não sei. Ou o motivo que a pessoa dá é um motivo que você sabe que a pessoa está falando ali, mas não é aquele motivo. A ansiedade, ela está ligada a sentimentos de... A angústia, perdão, está ligada a sentimento de ansiedade, desconforto. Sabe quando a pessoa está ansiosa pelo amanhã? Quando a pessoa não tem conforto, não acha conforto em nada, nada está bom. Quando a pessoa fala algo bom para você, mas você diz, e daí? Quando alguém te elogia, você diz, mas tá bom. Quando alguém te elogia, você diz, mas aquilo ali não vem de coração. Nada tá bom. Nada tá bom. E na mente, a angústia ela vai trazer pensamentos intrusivos, que é o quê? Quando de repente um pensamento invade a sua mente. Você tá quieta, você tá quieto, e de repente algo invade a sua mente, invade. Podemos também chamar de sequestro dos pensamentos. Sabe quando alguém sequestra alguém? Sequestra e leva para um lugar. Assim é o espírito de angústia. Sequestra a mente da pessoa. Sequestra os pensamentos, a pessoa não consegue pensar em mais nada, a não ser ficar pensando o dia inteiro ou grande parte do dia só naquele trauma, naquele problema sem saída, só naquela coisa negativa, só aquilo. E no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, a pessoa pensa, coisa da mente, mas quando passa meses e você vê que você sempre pensa na mesma coisa, tem um sinal de alerta aí. Quando passa dias e meses, e às vezes anos, e você vê que você não saiu do lugar. Você talvez cresceu, você talvez ficou com mais idade, você talvez mudou de roupa, você talvez mudou de lugar, mas na sua mente você continua a mesma pessoa. E aqueles pensamentos continuam te visitando. Aqueles pensamentos fazem você não conseguir dormir. E quando você dorme, você não quer acordar. Olha que interessante. A pessoa não consegue dormir, mas quando consegue dormir e vem a luz do céu, do sol, a pessoa pensa, poxa, mais um dia, mas vou fazer o que nesse dia? Então, a angústia também ela causa aumento da frequência cardíaca, o coração batendo, a ponto da pessoa sentir um aceleramento, a pessoa fica acelerada, inquieta. Mesmo que por fora ninguém veja, mas aqui dentro está tudo agitado na mente, tudo agitado. Então, a angústia é como uma roupa que a gente veste. Sabe quando a gente veste uma roupa? Então, a angústia é como uma roupa que a pessoa veste e aquela roupa fica sobre você. E nós precisamos achar uma maneira, porque a Bíblia diz aqui, ó, que Deus ele vai nos dar vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Significa que a Bíblia fala que Deus vai nos dar vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Significa que o louvor é como uma roupa que você coloca, que Deus te veste do louvor. Mas a angústia também. Mas ao mesmo tempo que a angústia é como uma roupa que cai sobre você, assim também é um espírito, porque está escrito aqui, espírito angustiado. Então nós precisamos expulsar esse mal.
Só que tem coisa que você expulsa dizendo sai em nome de Jesus, mas além de fazer isso, você tem que ter uma atitude diferente para vencer o espírito de ansiedade. E quando você veste uma roupa, você normalmente veste a roupa para se sentir bem, né? E quando alguém bate o olho em você, ela vê, ela tá com a roupa vermelha hoje, azul, roupa branca, roupa preta, seja o que for. Então, não só você se sente de alguma maneira quando você está com alguma roupa, mas as pessoas, quando olham para você, também vê algo. Não dá para você esconder a sua roupa. Todo mundo vê a sua roupa. Assim também, a angústia é algo, é como uma roupa. E por mais que você tente esconder, aquela roupa está sobre você, se você está passando por angústia. As pessoas veem algo em você. E talvez elas tentam te ajudar, ou talvez você tenta ajudar outras pessoas. Mas para ajudar, nós precisamos de uma coisa que nós vamos falar já já. Então, o espírito de angústia, o que ele faz? Ele isola a pessoa, faz a pessoa olhar somente para si e não para Deus. Ou seja, eu não posso, eu não consigo, olha para mim, eu não sou nada. O espírito de angústia, ele sequestra nossos pensamentos e nos faz ficar pensando somente no problema o dia inteiro ou grande parte do dia. O espírito de angústia coloca como se fosse um cerco ao nosso redor. E a pessoa fica cercada. Como antigamente, quando a pessoa queria conquistar uma cidade, os reis que queriam conquistar aquela cidade, eles cercavam a cidade para ninguém entrar e ninguém sair. Ou seja, não dava para entrar comida, e se a pessoa quisesse sair, também não dava. Então a pessoa ficava parada, isolada. Nos primeiros dias, tranquila, ainda tinha comida. Mas depois de um tempo, a comida ia acabando, a água ia acabando, tudo ia acabando. E a pessoa ficava ali. E isso era de propósito, era uma tática de guerra. E essa é uma tática de guerra usada pelo espírito de angústia, que é isolar, cercar a pessoa. Então, aquilo que é bom não entra mais nela. E aquilo que é de ruim nela não sai mais. Então, ela fica ali, ó, bum, isolada, isolada. Ou seja, Deus ele tem alimento espiritual para nós. Só que esse espírito não deixa esse alimento chegar até você. E às vezes é até você que rejeita. Você diz, já ouvi isso várias vezes, já ouvi essa palavra tantas vezes. Até parece que é para mim. Não, parece que as palavras não te alimentam mais. Então, nada entra e nada sai. Agora, a minha pergunta para você é: será que você está assim? Será que você está sendo vítima do espírito de angústia? Será que ninguém sabe, e nem você talvez sabia, ou percebia, deduzia, mas agora está percebendo, eu estou refém do espírito de angústia. Eu não sou tão feliz como eu pareço. Eu não sou aquela pessoa lá dentro de mim, eu não sou aquela pessoa que todos pensam. Eu sou uma pessoa isolada, eu sou uma pessoa com medos, eu sou uma pessoa que eu carrego dentro de mim dramas. Eu carrego dentro de mim coisas que eu nem sei como expressar para fora. Então, a pessoa ela fica isolada da realidade, sem ver as coisas boas, sem enxergar o que há de positivo, somente focada naquele um problema. E a pessoa se esquece das 50 coisas pelas quais ela poderia agradecer. Então, a pessoa tem um problema, que é grande, é sério, mas ela foca só tudo naquele problema
E às vezes há 50, 30, 100 coisas que você poderia agradecer, mas a sua força de gratidão foi roubada. Foi roubada. Pode ter sido uma coisa triste que aconteceu, pode ter sido um erro que você cometeu e a acusação ainda te atormenta. Pode ser algo triste que aconteceu que não tem nada a ver com você e não foi sua culpa, mas agora você ficou naquilo e aquilo sim pode te levar a errar. Ou seja, não começou como um erro, mas quando você está triste, você vai buscar alguma coisa errada, talvez. Então, não foi sua culpa, mas aquilo pode te guiar para um caminho errado, pode te guiar para um caminho muito ruim. Então, talvez você esteja focada ou focado no problema, focada na porta que está fechada. Você está sem perceber que há janelas que Deus reservou para você. A Bíblia diz que teve um dia que fecharam a porta da cidade para Paulo porque queriam matar Paulo. Mas aí a Bíblia diz que naquele momento as pessoas fizeram Paulo escapar pela janela. E assim ele foi livre da perseguição. Olha que legal. Então, Paulo, ele não ficou só olhando para a porta fechada. Não, ele escapou pela janela. E assim existem janelas pelas quais você pode passar e sair dessa situação. E também existem janelas através das quais você pode entrar. Às vezes você diz assim: as portas estão fechadas. Mas talvez você pode entrar pela janela. Talvez há uma janela que Deus preparou para você e você só está olhando para aquilo que está fechado. E enquanto você olha para aquilo que está fechado, você esquece de tudo, todas as possibilidades. Às vezes a pessoa fala assim: eu perdi meu emprego aqui, 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 aqui. Ué, mas tem outras maneiras, tem outras possibilidades, tem outros caminhos. A pessoa, quando ela está angustiada, ela sente como se ela não merecesse nada de bom. Ela sente como se ela nunca fosse conseguir algo bom ou ter alguma conquista na vida. A pessoa, ela reclama que ninguém me dá valor, ninguém se lembra de mim, ninguém me entende. E às vezes parece que a gente tem razão, não, ninguém te entende, é verdade, mas às vezes é o espírito de angústia que já está agindo em nós. Ninguém lembra de mim, ninguém me elogia, ninguém me liga. Ou quando as pessoas te ajudam, você diz: não me ajudou do jeito que eu queria. E você fica isolada. E isso faz com que as bênçãos de Deus não cheguem até você. Mas olha só o que a Bíblia nos diz em Isaías 61. Isso aqui, Isaías 61, é o ministério de Jesus. Você quer saber o que Jesus veio fazer na terra? Isaías 61. Acabou. Ele veio nos dar uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Creio que você já está percebendo que para vencer o espírito de angústia, vai ter que ter louvor. Já vamos falar sobre isso. Para vencer o espírito de angústia, vai ter que, Deus vai ter que tirar essa roupa de angústia de nós e colocar vestes de louvor sobre você. Ele quer fazer isso. Ele vai colocar vestes de louvor sobre nós. Agora, a solução são essas vestes de louvor. As vestes de louvor nos fazem olhar para Deus e para a sua grandeza. E o espírito de angústia nos faz olhar para o problema e para nós. Eu não posso, eu sou pequeno, acabou para mim, não vai dar certo para mim, comigo nunca dá certo, tá tudo travado,
travado, luta, prova, tristeza, amargura, não sei mais o que fazer. Isso é o espírito de angústia tomando posse. Mas as vestes de louvor é olhar para Deus, não olhar para mim. Olhar para Deus, olhar para a grandeza de Deus, para aquilo que Deus pode, aquilo que Ele pode fazer possível na minha vida, aquilo que Ele pode mover na minha vida, o impossível virá possível na minha vida. Olhar para Deus, vestes de louvor. Então, as vestes de louvor nos fazem parar de nos lamentar pelos nossos problemas, elas nos fazem parar de olhar para nós mesmos e nos ajudam a sair do buraco, sair da escuridão, abrir a janela e arejar o quarto. Abrir a cortina e clarear a casa. Olhar para cima, pois é de lá que vem o nosso socorro. Olha só, Salmo 100 diz que nós entramos na presença de Deus com canto, com louvor, com cânticos, louvor. Para acessar a presença de Deus, nós precisamos do louvor. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Olha aí, elevo. Então, quando o salmista diz elevo, então o olho dele estava olhando só para baixo. Mas ele diz, opa, para eu ver Deus, eu tenho que elevar a minha visão. Eu tenho que olhar para cima. Mas o espírito de angústia faz você olhar só para a terra, só, às vezes, nem só reto, mas só para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Talvez você tenha olhado para baixo, para baixo, para baixo. Talvez você anda pela rua olhando para baixo. Talvez você entra nos lugares olhando para baixo. Talvez você entra na igreja olhando para baixo. Talvez você não sabe mais o que fazer, você começou a olhar para baixo. E realmente olhar mesmo para baixo, porque as coisas começam a se manifestar no nosso corpo, no nosso comportamento. Mas olha só, quando Paulo e Silas estavam na prisão, com os ossos quebrados, com dores, sangrando, mesmo assim, naquele estado, eles se vestiram de vestes de louvor. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles tinham sido maltratados, quebrados, estavam sangrando na prisão, mas eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha só o poder do louvor e da oração. Quando eles começaram a louvar, as estruturas começaram a se abalar e aquele lugar onde eles estavam presos começou a ser abalado e aquilo que prendia eles foi solto, quebrou. Aquilo que queria quebrar Paulo e Silas, aquilo que queria prender Paulo e Silas, foi quebrado. Porque eles não se entregaram ao espírito de angústia, mas se entregaram e vestiram vestes de louvor. É isso que nós precisamos. Às vezes acontece algo na nossa vida que a gente diz, hoje não. Hoje parece que o meu louvor ficou preso. Mas eu quero que você mantenha isso na sua mente. Paulo e Silas, sangrando, com ossos quebrados, com o corpo doendo, porque tinham batido em Paulo e Silas. Eles juntaram as forças e começaram a louvar e orar. O seu louvor pode provocar milagres. O seu louvor pode fazer as algemas que estavam tentando ir para o teu braço quebrar e cair por terra.
Agora, o livro de Salmos é uma obra de arte que nos ajuda a louvar. Quando você quiser ideias para louvar a Deus, eu lembro que eu vi um dia na internet, e eu não gosto quando as pessoas criticam os outros. Eu sou muito. Não gosto, né, de ver alguém criticando o outro, né? E eu vi na internet escrito assim: aqui na minha igreja é só louvor raiz. E não tem nada de, como que, tem o nome que dá, adoração. Não tem adoração. Eles queriam dizer assim que lá só tinha harpa, né? E aí falou que quem canta adoração era meio mole, não era raiz. Que hoje está essa moda de comparar Nutella e raiz. Quem conhece? O crente Nutella e o crente raiz. Só que isso não faz bem, porque causa briga no meio cristão. Quem está entendendo? Aí eles colocam o crente raiz e o crente Nutella. Só que aí eu falei, eu vou colocar um comentário. Se vocês querem o louvor raiz, não é harpa, é o salmo. Salmo. Porque desde o início, Davi louvava o quê? Os salmos. Jesus louvou o quê? Salmos. Né? Por quê? Por que que eu escrevi aquele comentário? Porque eu queria chacoalhar um pouco e tentar fazer as pessoas pensar. No fim, não importa se a pessoa está cantando o hino de adoração, ou a harpa, ou os salmos, contanto que aquilo venha do coração dela e seja, claro, algo bíblico, né? Mas você vê como que o inimigo, ele faz algo parecendo algo bom, mas aquilo com certeza agita os crentes. Aí o crente sai na rua e começa a falar: você é o quê? Você é um crente Nutella ou raiz? Aí o crente que se diz raiz não lê a Bíblia, mas diz que é raiz porque louva a harpa. Aí o outro que. E vira uma confusão. Então eu quero exortar vocês antes de consolar, não entre nessas coisas, não entre nessas coisas. Não entre nessas coisas. Porque isso só vai causar agitação ou para você ou para o outro. E você não pode ser a razão de alguém se sentir mal. Ok? Pronto. Agora, os Salmos é uma obra de arte e eu quero mostrar para vocês como que os Salmos nos ajudam a louvar. Ok? Olha só o que o Salmo diz. Já já vou falar qual Salmo, ok? O Senhor dos Exércitos está conosco. Já está louvando aqui, ó. O Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha e veja as obras do Senhor. Olha o que ele tem feito na terra. Ele faz acabar as guerras até o fim. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Os instrumentos do inimigo, Deus derruba. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aqui foi o Salmo 46, que Davi, o salmista, né, tá falando, o nosso Deus, ele é o nosso refúgio. Venha e veja as obras de Deus, olha como ele é grande, olha o que ele tem feito. Olha como ele parou o inimigo, olha como ele para o inimigo, como ele paralisa o inimigo, como ele derrota o inimigo. Mas o que eu acho interessante é que no meio do louvor do salmista, Deus começa a falar. Porque aqui não é mais o salmista, aqui é Deus falando assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando você está louvando, Deus interrompe o teu louvor e começa a falar uma profecia para você. Olha que bonito. Por isso que você tem que louvar. Você quer que Deus fale uma profecia para você? Você quer que Deus fale na sua boca para você mesmo? Você tem que louvar. O profeta Eliseu,
Quando ele quis receber uma palavra de Deus, ele estava com espírito de angústia sobre ele. O que ele fez? Ele chamou alguém para tocar um instrumento de louvor. Olha só o que a Bíblia diz, já estamos encerrando. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Isso é louvor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor me manterá alerta. O protetor de Israel não dorme, ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que me protege. O Senhor guardará a minha saída e a minha chegada, desde agora e para sempre. Eu só não estou cantando em ritmo, mas isso é louvor, são salmos, exaltando as obras de Deus, exaltando o que Deus faz. Olha só, bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso, louvor. Tu estás vestido de majestade e esplendor. Lembra que a gente falou que Deus nos dá vestes de louvor? Aqui também Deus ele colocou uma roupa, que é o quê? Ele se vestiu de majestade. E ele se vestiu de brilho. Imagine Deus, que é tão glorioso, mas a Bíblia diz que ele está vestido de majestade. Então, onde Deus chega, ele chega com uma majestade poderosa. Ele chega com brilho. Ele chega brilhando. Ele chega emanando luz. A Bíblia diz que ele está, ao redor de Deus, está uma luz como uma roupa. Ele faz das nuvens a sua carruagem. Ele cavalga nas asas do vento. Ele faz dos ventos os seus mensageiros e dos raios os seus servos, do fogo os seus servos. Aí a Bíblia diz assim, ó: o Senhor colocou um limite para os mares, para que o mar nunca ultrapasse aquele limite. Sabe quando o mar vem com uma onda grande e parece que de repente a onda vai abaixando e para. Claro que nesses dias em que nós estamos vivendo, nós estamos vendo catástrofes com o mar, mas existe uma barreira invisível. E até esses detalhes, o salmista, ele está louvando, ele está dizendo, Senhor, quando eu vou no mar, eu vejo o Senhor. Quando eu olho para o céu, eu vejo o Senhor. Quando eu olho para as nuvens, eu vejo o Senhor. Quando eu canto, eu vejo o Senhor quebrando as correntes que estão ao meu redor. Senhor, quando eu ando na rua, eu vejo Deus. Quando eu estou em casa, eu vejo Deus. Quando eu durmo, eu vejo Deus. Quando eu acordo, eu vejo Deus. Então, o que é louvar? Louvar é investir um tempo para lembrar das obras de Deus na nossa vida pessoal e na humanidade em geral. Então, você pode pegar o que Deus fez no mundo inteiro, mas você também pode pegar aquilo que Deus fez na sua vida. E Deus está dizendo para você, eu quero que você se vista de vestes de louvor. Eu quero que você se lembre do que eu fiz na tua vida. É tempo de sair desse buraco, dessa caverna, dessa escuridão, dessa atmosfera pesada, paralisadora. E louvor é você agradecer a Deus profundamente de todo o coração, louvar e agradecer sem pressa. Não é uma coisa apressada, tipo assim, obrigado, Senhor, amém. Opa, isso aqui foi um segundo. Vamos louvar a Deus? Vamos agradecer a Deus? Vamos. Obrigado, Senhor, amém. Não, não é isso. É você investir tempo. É você pensar. É você parar
Parar de falar e falar, não, deixa eu lembrar do que Deus fez ainda na minha vida. Uau, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado no ano de 1900 e não sei o quê, obrigado no ano de 2000 e não sei o quê, que o Senhor fez aquilo na minha vida, aquele livramento, aquela cura, aquele momento que o Senhor me livrou do laço do passarinheiro, aquele dia que eu te conheci, aquele dia que quase que eu ia morrendo, aquele dia que o Senhor me deu aquele emprego, aquele dia que o Senhor me fez conhecer aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga, o esposo, a esposa, obrigado por tudo, Senhor, e você vai louvando o quarto lugar onde você está, vai se enchendo, 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 enchendo de glória. Então, é um momento que você louva e agradece sem pressa. E é uma descrição detalhada e cheia de entusiasmo, focada em Deus e na sua grandeza. Louvar a Deus sempre tem que envolver a grandeza dele. E quando nós louvamos a Deus, nós somos levados a adorá-lo e reconhecer que ele é único. E não só que ele é único, mas ele é o único. E que ele é a fonte de tudo. Não sei se você percebeu que só da gente falar essas palavras, parece que a angústia vai saindo, porque você vai lembrando da grandeza de Deus. Quem está entendendo? Você vai lembrando, não, meu Deus é grande, por que que ontem eu falei que não ia dar? Por que que ontem eu estava desanimada? Por que que ontem eu estava até um pouquinho reclamando, ou até muito reclamando? O que que é isso? Você começa a louvar, e o louvor ele vem como uma onda, ele vem como nuvens, ele vem como uma roupa que te veste, e de repente aquela pessoa angustiada está toda vestida de louvor. E é por isso que Deus diz assim: eu quero te dar vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Deus tem uma reviravolta para a tua vida. Sabe quando a gente está meio entalado, que parece que a nossa oração sai um pouco assim, a voz não sai? Tem esses dias. Tem esses dias na igreja que alguém começa a louvar e no início você está tentando procurar a sua voz. Você está procurando, cadê sua voz? Porque você está angustiado. Tem momento em casa que você procura a sua voz, não está saindo. Mas quando você vai se lembrando, lembrando, de repente começa a borbulhar. De repente começa a borbulhar. De repente começa a encher o lugar. De repente a nuvem de glória vai chegando. De repente Deus vai sendo glorificado. De repente aquele lugar vai se enchendo. Aleluia. De repente aquela angústia vai se diminuindo. E de repente todo lugar está cheio da glória de Deus, inundado da presença de Deus. E você começa a profetizar, você começa a declarar sobre a tua vida que não acabou, pelo contrário, Deus é bom, Deus é grande, Deus é forte, Deus é poderoso, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o primeiro e o último, o mesmo ontem, hoje, eternamente. E você começa a louvar. E é por isso que a gente precisa manter essa atmosfera de louvor, manter essas palavras que elogiam a Deus, porque louvor é elogiar a Deus. Então, se você deseja vencer tudo aquilo que eu falei sobre espírito de angústia, eu quero fazer uma oração, mas depois de eu fazer uma oração, você toma essa decisão de aprofundar o seu louvor. De aprofundar o seu louvor. E você vai ver que não é só, a gente não louva só por louvar. Nós louvamos porque somos gratos, mas é impossível você louvar e coisas boas não acontecerem na tua vida. Aí que vem o grande dilema, mas eu não estou louvando para coisa boa acontecer. Sim, é verdade, mas quando você louva, coisas boas começam a acontecer. Não dá para separar.
Não dá para ser bonzinho, todo. Não, eu só louvo a Deus, mas eu não quero o que vem como consequência. Não. Se você louvar a Deus, porque você ama Ele, porque você quer exaltar Ele, automaticamente, coisa que você nem tinha estratégia para resolver. Você acha que Paulo sabia como sair daquela prisão? Não. Você acha que Paulo sabia como quebrar uma algema no pulso dele? Não. Mas quando ele louvou, tudo começou a se resolver. Qual foi a arma secreta para vencer em Jericó? Quando eles ficaram rodeando Jericó durante 13 vezes, 7 dias, mas foram 13 vezes, né? Uma vez a cada 6 dias, uma vez por dia, 6 dias, e no último dia foram 7 voltas. Então, 6 mais 7 dá 13. Então, foram 13 voltas. A gente às vezes diz que foi 7. Não, foi 13 voltas. Então, e no fim, o que eles fizeram? Eles gritaram ao Senhor: louvor, louvor. Quando o povo estava ali na terra prometida e perguntaram a Deus assim, ó, Senhor, qual das 12 tribos deve atacar os inimigos primeiro aqui na terra de Canaã para conquistar a terra prometida? Sabe o que Deus disse? Judá deve ir primeiro. Sabe o que é Judá? É a tribo do louvor. A tribo do louvor. A palavra Judá significa louvor. Então Deus disse: para vencer o inimigo, primeiro vai o louvor. Amém? Então vamos orar. Fecha os seus olhos, porque essa mensagem é para você, mas você tem que se responsabilizar de levar essa mensagem para outras pessoas. Em nome de Jesus. Pai, eu repreendo agora todo espírito de angústia. Eu repreendo agora todo espírito que tem angustiado o teu filho, a tua filha. E ordeno agora, saia todo espírito que sequestrou os pensamentos dessa pessoa e colocou essa pessoa como que num buraco espiritual, isolado, isolada da realidade, sem ver as possibilidades, sem ver o lado bom da vida, sem ver a tua glória, somente olhando para o problema, somente olhando para a barreira, somente olhando para o desafio. Mas no dia de hoje eu peço, Senhor, em nome de Jesus, arranca essa vestes de angústia, arranca essa roupa cinza de angústia, arranca, meu Deus, essa roupa escura de angústia e coloca, meu Deus, sobre nós vestes de louvor. Vestes de louvor. Meu Deus, assim como quando colocamos uma roupinha nova, nos sentimos bem. Assim a tua filha, o teu filho, recebe sobre ela, sobre ele, um depósito de Deus, uma roupa, uma veste nova. Receba agora vestes de louvor, dos pés ao alto da cabeça. Onde você passar, cada movimento, você vai olhar para baixo e vai ver essas roupas, essas vestes de louvor, essa graça, e você vai começar a refletir a glória de Deus. Você vai começar a refletir a glória de Deus. Ramandarabashorebikenda. Está na hora de sair desse tempo de angústia, esse tempo de isolamento, esse tempo de escuridão, esse tempo de se isolar, esse tempo de sentir dó de si mesmo, esse tempo de ficar isolado, isolada, não! Em nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai, tudo aquilo que está acontecendo nas mentes, tudo aquilo que vem como um erro de configuração que está acontecendo nas mentes, todo complexo de inferioridade, todo complexo de inferioridade, todo complexo de que eu sou a menor da família, o menor da família, o mais pobre da família, o coitado da família, o esquecido da família.
a ovelha negra da família, isso e aquilo da família, ninguém me compreende, ninguém me entende. Não! Todo espírito de angústia eu ordeno, sai, 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 sai dessa casa, sai dessa mente, sai dessa família, sai. Tudo aquilo que estava escuro, tudo aquilo que estava tenebroso há anos, tudo aquilo que estava escurecido, talvez algo aconteceu nessa família que escureceu toda a história da família, desde aquele dia. Meu Deus, talvez se eu perguntasse para tua filha, para o teu filho, quando foi que tudo isso aconteceu? Talvez ela ou ele diria naquele dia, naquela época, não sei o dia, mas naquela época, naquele ano, tudo começou a escurecer, mas eu repreendo agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda a escuridão que entrou na história dessa família, toda escuridão que entrou nesse lar, toda escuridão que entrou nessa mente, que saia em nome de Jesus agora, que caia por terra agora, em nome de Jesus agora. Agora, em nome de Jesus, decanta rabaiata carobi lor papa rabachorobanda racaciri bioio joe rabacala banda ramassuri bioio joma nakatai. Quebra, 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 quebra. Nós te louvamos agora. O louvor é uma arma. O louvor é uma arma. O louvor é um ato de gratidão, mas ao mesmo tempo é uma arma. O inimigo não vai resistir o teu louvor. O inimigo não vai resistir quando ver você louvando o teu Deus, exaltando o teu Deus, glorificando o teu Deus. Aleluia. Rabachorrebecanda rabatala bassobia. Ramanda rabachere becala bataria arablandaraia taia. Pai amado, eu profetizo que assim como o lugar que prendia Paulo foi abalado, hoje essa prisão mental é abalada e cai por terra agora, em nome de Jesus. Seja livre. Todos os que vieram antes de você sejam livres. Toda a sua descendência seja livre. Toda a tua ascendência, aqueles que vêm após você, seus parentes, seja livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sabe por que nós precisamos e precisávamos lidar com o espírito de angústia hoje? Porque um dos meus professores me ensinou que o espírito de angústia, se a gente não vencer ele traz muitos outros espíritos depois. Mas a raiz é a angústia. Por que que alguns se foram? Por que que alguns tiraram sua própria vida? Começou com angústia. Essa força é muito perigosa. Mas através da aula de hoje, através do que você vai fazer e continuar fazendo a partir de hoje, e se aprofundar, Deus vai te blindar do espírito de angústia. E quando você perceber algo vindo, alguma frase na sua mente, você vai ter discernimento e você vai louvar a Deus. Você não vai se contrair, mas você vai se abrir para os céus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.